A Câmara dos Deputados conseguiu blindar o deputado federal Gustavo Gayer de um processo criminal a qual ele respondia no Supremo Tribunal Federal. Gayer respondia por injúria, calúnia e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso. Vou trazer mais detalhes para vocês agora no Plantão do Meteoro. Minha gente, difícil é encontrar uma notícia falando dessa Câmara Federal fazendo coisa pelo povo, né? Porque por eles mesmos eles fazem. Sofia Labanca tá aqui com a gente para trazer as informações e opinião e muito mais. A Sofia tá no @lente vermelha para você seguir a Sofia. Inclusive a Sofia colocou uma foto muito bonita de uma lagartixa numa lente super, super bonita. Ficou bem legal, hein, Sofia? Vale a pena seguir a Sofia, tá? Aparece bichinho, tem que tirar foto, né? Bom demais, Mas gostei. vamos lá para a notícia. A gente está falando aí de um processo que foi aberto contra o Gustavo Gayer, um deputado federal pelo PL de Goiás, por um vídeo dele atacando o Vanderlan Cardoso, que é um senador do PSD também de Goiás, né, mesmo estado. Esse vídeo foi gravado já há bastante tempo, né, e atacando o Vanderlan quando ele aceitou um cargo aí de presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, dizendo lá que o Vanderlan estava se vendendo por um cargo. E por causa desse vídeo, dessa fala aí, ele acabou sendo denunciado, né, e o STF aceitou a denúncia, ele se tornou réu por injúria, difamação e calúnia, né, os 3 crimes contra a honra de uma vez só, em novembro de 2024. Até vou pegar e colocar aqui na tela uma notícia lá da época de novembro de 2024, contando quando ele se tornou réu, né, o porquê exatamente. Cardoso questionou perante o Supremo Tribunal Federal um vídeo publicado nas redes sociais do deputado. Ele afirma ter sido ofendido na publicação e acusado de, abre aspas, virar as costas para o povo em troca de comissão, fecha aspas, porque o Vanderlan Cardoso, senador, é o presidente da Comissão para Assuntos Econômicos, a CAI. A defesa de Gayer diz que, na ocasião, ele estava protegido pela imunidade parlamentar. Os magistrados favoráveis à queixa-crime apresentada pelo senador foram Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. A análise do caso ocorre em sessão virtual e vai até a próxima terça-feira. Enfim, isso foi lá em novembro de 2024. Qual que é a novidade? A novidade é que na Câmara dos Deputados houve aí uma articulação entre o Centrão e o PL para blindar o Gustavo Gayer, né, para retirar, suspender essa ação penal. E funcionou. O Centrão e a extrema-direita se juntaram, até porque é tudo direita, né? E teve até parlamentar do próprio PSD, ou seja, parlamentar do partido do senador que tinha feito a queixa-crime, votando a favor de suspender a ação. Vamos lá para o Globo, que vai nos contar, né? A PL se une ao Centrão e suspende a ação penal contra Gayer. Veja como os partidos votaram. Como é que os partidos votaram aqui, ó. Nessa quarta-feira ontem, dia 15/10, 268 deputados votaram a favor da suspensão, enquanto 167 foram contrários, 72 estavam ausentes e outros 4 se abstiveram. A votação mostrou uma união do PL com o Partido do Centrão a favor de Gayer. No PL, 85 votaram a favor de Gayer, 3 estavam ausentes. No União Brasil foram em sua maioria favoráveis à suspensão, 39 foram favoráveis, enquanto 11 contra e 8 se mantiveram ausentes, com uma abstenção. PP de 50, 37 votaram pela suspensão. E daí, ó, até no PSD, o partido do senador, 24 foram a favor, com 5 contra e 15 ausentes. Então, assim, Centrão e extrema-direita votaram tudo junto. Tudo junto. Quem que foi contra? PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede. Ou seja, os partidos de esquerda. Só a esquerda que queria manter esse processo andando.
E daí, o que que aconteceu depois? Conseguiram a suspensão, e daí foi aquela comemoração da extrema-direita na Câmara. Olha só. E daí, gente, Que patético. pensa se com a legislação atual já é assim, imagina se tivesse passado a tal da PEC da bandidagem, hein? Os caras juram que não, eles não iam usar para se blindar. Imagina, isso é só para evitar perseguição da esquerda, né? Amigo, mas nunca mais se ia ver um parlamentar sendo condenado nesse país, a não ser que fosse um parlamentar atuante de esquerda. Daí esses poderiam ser condenados por qualquer coisinha. Exatamente, né, Sofia? O Gustavo Gayer, o passado dele não é lá muito ilibado, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Agora, eu vou pelo caminho de sempre trazer o ponto de o que a direita já fez por você. Porque por eles fazem muita coisa. Entre eles fazem muita coisa. Agora, o que eu não vejo a direita propondo nada para ajudar a vida do povo. Nada para ajudar o trabalhador, nada para ajudar a mãe de família, o pai de família, que eles gostam tanto de falar, né? Não propõe absolutamente nada. Eles estão lá para se proteger, para ficar lacrando na internet e ganhar mais popularidade e se manter no poder, porque realmente a gente não vê um projeto. Me digam aí nos comentários um projeto, 2 projetos que a direita trouxe esse ano para o parlamento e que foi para frente ou que fazia sentido para a população. Eu vejo a esquerda falar de 6 por 1, eu vejo a esquerda falar de isenção de imposto para quem ganha até 5 mil. O que a direita está fazendo? Só batendo de frente com o governo, tentando derrubar o governo Lula para voltar ao poder? É patético, é patético. A gente já viu congressos muito ruins na história. E não se enganem, o parlamento sempre foi de direita. Sempre teve maioria de direita. Historicamente. Nunca tivemos um parlamento com maioria de esquerda. Mesmo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, nunca tivemos. Tanto é que a Dilma caiu porque o parlamento definitivamente não tinha muita representatividade da esquerda, tinha mais centrão e direita mesmo. Né? Porque aquilo lá foi um golpe político. Aquilo lá foi um golpe político. Então, não me surpreende, Sofia, quando eu vejo esse tipo de cena patética de uns personagens, porque é isso que eles são personagens, comemorando entre si a proteção de um deles, usando o dinheiro do contribuinte para esse tipo de coisa, para tentar derrubar a proposta que ajuda o trabalhador, para tentar aprovar a PEC da blindagem, para tentar derrubar isenção de imposto, para tentar derrubar 6 por 1. E aí a gente precisa lembrar muito bem que ano que vem tem uma eleição, que é super importante, a eleição presidencial do ano que vem. Mas a eleição para o parlamento também é extremamente importante. A gente precisa renovar essas casas. E aí a gente precisa de estratégia, minha gente. E aí, quando eu falo a gente, eu falo do campo progressista. O campo progressista precisa de estratégia. Precisa elencar nomes importantes, centralizar voto, porque esses caras, eles fazem isso. Eles conseguem centralizar votos em algumas pessoas específicas e aí conseguem estar em um número tão relevante no parlamento. Se a gente vai ter maioria, Sofia, no parlamento com a esquerda, acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas a gente pode sim aumentar essa representatividade. E precisa, porque a próxima gestão, se for uma gestão Lula 4, vai ser tão difícil quanto a gestão Lula 3. Com certeza. Qual é a sua opinião? Aliás, você tem alguma ideia de estratégia para que a esquerda possa ter mais parlamentares? Deixa aí nos comentários também. É legal a gente trabalhar esse debate, porque 2026 está logo ali, gente. Não está longe, não. Tá? A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.